Olá, amados ouvintes, boa noite a todos. Mais uma vez agora eu estou gravando esse vídeo e eu trouxe um tema que esse tema é assim, o que é mais importante em uma pregação? É a maneira de como se prega ou a intenção da pregação? Esse foi o título, o tema que eu trouxe hoje. É um pensamento que eu senti uma necessidade de falar sobre esse tema, porque existem pessoas que elas estão se deixando se levar pela aparência. A mesma coisa como acontecia no tempo do Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando estava pregando, havia alguns indivíduos, algumas pessoas que procuravam achar nele falhas, principalmente os religiosos da época, ficavam tentando achar falhas nele. Não só eles, como também os apóstolos. E também não é de se admirar, porque nos tempos de hoje também é a mesma coisa. A gente vê as pessoas estão muito atreladas, muito preocupadas com a aparência. Tem pessoas que ficam observando. Às vezes tem pessoas que dizem assim: não, eu gosto daquela igreja porque o pastor fala bem, porque o pastor ele fala bonito, ele é moderado, ele tem um português bem legível, ele tem uma maneira de falar bem compreensível e tal. Então as pessoas começam a se deixando se levar por certas aparências. Porque o que eu tenho observado é que as pessoas, de vez de elas tentar identificar naquela pessoa que está pregando, seja lá ela está pregando num vídeo, ou numa praça pública, ou dentro de um ônibus, ou até mesmo dentro de uma igreja, de vez de as pessoas se focarem, tentar extrair daquele pregador qual é a intenção dele naquela pregação, as pessoas estão se deixando se levar pela aparência. Ou seja, de vez das pessoas se preocuparem em tentar adquirir alguma coisa daquele pregador, o que é que ele está querendo transmitir, qual a intenção dele com aquela pregação, com aquele sermão, as pessoas ficam procurando falha. Se ele prega bonito, se ele não gagueja, se ele está usando as palavras corretamente, se ele não está trocando letras por letras, trocando o SS por cedilha, C cedilha, ou se está trocando o X por CH, porque o X e o CH tem o mesmo som. O SS e o C cedilha tem o mesmo som. Então, é nessas coisas, principalmente na escrita, quando a pessoa escreve alguma coisa, ficam observando se a vírgula está no lugar certo, se as letras estão no lugar certo. E quando é uma pregação, se não está falando as palavras de forma, se está alterando letras, alguma coisa assim. Então, as pessoas, de vez de elas se firmarem, qual é a intenção do pregador, por que ele trouxe aquele assunto, o que ele está querendo transmitir com aquele assunto, para que a pessoa possa adquirir, extrair dele o conhecimento que ele tem e você adquirir também esse conhecimento.
Mas não. Eu vejo hoje em dia, é por isso que as pessoas hoje estão com aquele mesmo espírito do tempo de Jesus. As pessoas ficam procurando defeitos. Está lá o pregador e fica lá procurando falha nele, se ele gagueja, se ele não gagueja, se ele está falando as palavras corretamente, se ele tem um português, se ele está falando alto, se ele está falando baixo. Então as pessoas ficam naquela preocupação de tentar achar defeito naquele pregador, naquela pessoa que está falando, seja lá onde for, num vídeo, praça pública, numa igreja, dentro do ônibus. Então, uma certa vez um colega me abordou em relação, ele é evangélico, e ele me abordou em relação a exatamente isso mesmo. E eu comecei a conversar com esse colega, e eu disse a ele diretamente que quando ele tenta analisar as falhas, ele perde o foco principal, que é tentar extrair do pregador qual é a intenção dele, o que é que o pregador está querendo transmitir. E quando ele fica tentando achar defeitos, então ele perde a essência principal, que é a palavra, que é o evangelho. Então, eu tenho observado em algumas pessoas a visão delas, ou seja, elas estão de olho em uma coisa que não vai trazer tanto benefício assim espiritual. Eu não estou querendo dizer com isso que um pregador ele deva pregar de qualquer jeito, de qualquer forma, usando qualquer expressão. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é a visão das pessoas estão distorcidas, ou seja, elas estão preocupadas com coisas que não vai ter tanto fruto espiritual para ela. Ou seja, pessoas que olha para você, você está pregando, ela está ouvindo, ela está lhe vendo, mas no momento que ela está ouvindo e que está lhe vendo, ela fica com a intenção de procurando defeitos, procurando alguma falha, se você está falando bem, se não está e tal, e fica naquela, perdendo o foco principal. E com isso, termina ouvindo e não adquirindo nada, e fica só naquela crítica. É como no antigo, lá no tempo de Jesus, ficavam procurando defeitos em Jesus. Por isso que Jesus fez uma pergunta a todos naquela época: quem de vocês aponta em mim um pecado? E todos ficaram calados. Mas por que Jesus fez essa pergunta? Quem de vocês aponta em mim um pecado? Jesus fez essa pergunta porque Jesus ele conhecia o coração das pessoas. Jesus, quando estava pregando, ele sabia quem ia crer, quem não ia crer. E certamente tinha pessoas ali cochichando, ficava cochichando. Ou seja, eram pessoas, alguns estavam ali com interesse de aprender a mensagem da palavra, mas tinha outros ali apenas bisbilhotando, observando, procurando falhas, procurando erro nele. Agora, não só nele, como também nos discípulos. E também nos dias de hoje é a mesma coisa. Isso me preocupa muito, porque quando eu ouço alguém pregando, seja lá num vídeo, na televisão, na igreja, praça pública, dentro de ônibus, eu procuro adquirir o conhecimento, ou seja, eu procuro tentar aprender algo mais, ou seja, eu vou ouvir aquele pregador e eu vou tentar extrair dele, daquilo que ele está falando, o pensamento dele, a intenção dele, eu vou extrair dele para eu tentar adquirir mais conhecimento. Ou seja, eu vou tentar tirar proveito, o máximo de proveito naquilo que ele está falando. Ou seja, eu não vou estar atrelado se ele está gaguejando, se ele está falando o português correto ou errado, se ele está repetindo muito. Eu não vou estar me preocupando com isso, porque se eu ficar me preocupando com isso, eu vou perder a essência principal, que é o conhecimento que ele tem. Porque se ele está pregando ali, é porque alguma coisa ele deve saber.
Então a gente sempre tem que aprender cada vez mais. Por isso que Pedro disse, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro disse para crescer na graça e no conhecimento. Não é só crescer na graça não, é crescer também no conhecimento. Só que as pessoas estão perdendo essa noção, estão perdendo essa visão. As pessoas ouvem você pregando e depois começam a criticar. Não porque fala muito e fala mal, não porque escreve mal e que não sei o quê, e fica naquela crítica. Mas se perguntar a ele, o que foi que você aprendeu? Certamente eu acho que ele vai dizer assim, não aprendi nada não, porque eu não entendi nada. Você não entendeu? Porque o seu foco de visão e de ouvir estava em outra coisa. Ou seja, a sua intenção, o seu pensamento estava focado em outra coisa. Ou seja, é como se ele estivesse ali bisbilhotando, observando a vida da pessoa, procurando falhas. E por isso que eu digo, tudo isso é perca de tempo. Não estou dizendo com isso que o pregador deve se pregar de qualquer forma, não é isso. Agora, eu vou também aqui citar algumas passagens das Escrituras, só para fortalecer um pouco esse pensamento meu. Veja só, na primeira carta de João, no capítulo 4, do versículo 1, veja o que João diz. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. O que João quis dizer com isso aqui? João quis dizer o seguinte, que vai aparecer pessoas, vai se apresentar pessoas a você, para ensinar a palavra, para falar, vai se apresentar a você como um irmão, como um pastor. E ele certamente vai passar alguma informação para você espiritual. Mas João está dizendo, para não dar crédito a qualquer tipo de espírito, mas procurar provar se o espírito provém de Deus. Ou seja, quando uma pessoa vem pregar, falar qualquer coisa, você imediatamente, instantaneamente, você não deve acreditar. João está pedindo para que você observe atentamente, para ver se o espírito que está naquela pessoa provém de Deus. Ou seja, se o espírito é verdadeiro. Porque o tema desse capítulo aqui, João está tratando dos falsos profetas. Então, aqui ele está falando de um espírito verdadeiro e de um espírito falso. João não está dizendo aqui, olha, quando uma pessoa se apresentar falando da palavra de Deus, procure observar nela se ela fala bem, se ela fala bonito, se ela fala errado, se ela gagueja, ou se ela escrever alguma coisa, observe se ela tem um português bem legível, se ela colocou a vírgula no lugar certo. João não está dizendo aqui para você estar desbilhotando a vida dele, analisando a vida dele. João não mandou aqui a igreja procurar falha naquela pessoa que está pregando, não. João aqui está mandando identificar se aquela pessoa ela é verdadeira ou se ela é falsa. Só que a visão das pessoas hoje está com uma visão totalmente errônea. As pessoas, quando observam uma pessoa pregando, seja lá em vídeo, seja lá onde for, ficam observando defeitos, procurando defeitos naquela pessoa, se aquela pessoa está gaguejando, se está repetindo muito palavras, se não está. Porque cada pregador, amados ouvintes, você tem que entender o seguinte, que cada pregador, cada pessoa, existe um ditado que diz assim que cada cabeça é um mundo diferente, ou seja, cada pessoa, ela é de forma diferente. Se uma pessoa ensina de certa forma, isso não é necessário que todas as pessoas do mundo preguem daquela mesma forma. Como se fosse forma de fazer bolo, porque os bolos saem tudo igualzinho, porque a forma ela tem o mesmo formato, então os bolos saem tudo do mesmo formato. Não, cada um é diferente.
Um prega um pouco alto, outro prega fala um pouco baixo, outro faz muito gesto com a mão, outro já fala mais parado. Então cada um tem um jeito, tem uma maneira de se falar. Então a minha preocupação que eu tenho com as pessoas que ouvem é que elas não fiquem perdendo tempo tentando observando nas pessoas defeitos. Ou seja, você não se deve se iludir com a aparência da pregação. Eu não estou dizendo que a aparência da pregação não é importante. É claro que a aparência é importante. Ou seja, uma pessoa que procura não falar, não usar palavras difíceis, uma pessoa, um pregador que não procure falar com um tom muito alto. Por quê? Porque, por exemplo, se você está dentro do ônibus e você fala muito alto, isso aí é lógico, é óbvio que isso vai incomodar algumas pessoas que estão perto de você, porque no ônibus, um ônibus cheio de gente, as pessoas ficam tudo junto. Então, se você fala muito alto, você tem que ter consciência de que isso vai incomodar. Então, é correto, é verdadeiro, tem sentido. A aparência da pregação, ela é fundamental. Agora, você tem que ter cuidado numa coisa, porque tanto a aparência é fundamental, como ela pode se tornar perigosa. Aí alguém me diz assim, mas irmão Roberto, como uma boa aparência da pregação ela pode se tornar perigosa? Eu vou dar um exemplo. Existe 2 cultos em praça pública. Eu vou dar um exemplo. Uma certa praça aqui e uma outra praça ali mais perto. E vamos supor que está tendo 2 cultos ali, 2 pregações. Mas só que o pastor que está pregando naquela praça ali, do lado esquerdo, ele está com muita enrolada, ele está embromando muito, ele não está conseguindo desenvolver o assunto, está repetindo muito. Mas só que o outro lado, do outro lado, está falando bonito, ele é mais antigo, ele tem mais conhecimento, ele tem uma eloquência mais apurada. Aí o que as pessoas fazem? Não, eu não vou ouvir não, esse irmão aí parece que ele está começando, sei lá, ele está meio enrolado, não sei o que, eu vou para o outro. Mas só que aquele que está desenvolvendo bem, ele pode estar com alguma má intenção. Ou seja, tudo bem, ele está falando bonito, mas será que essa beleza está tendo alguma boa intenção por trás disso? Porque o outro, ele pode estar um pouco enrolado, mas ele pode estar com boas intenções. Possa ser que ele não esteja conseguindo desenvolver o assunto dele ali em praça pública, ou dentro da igreja, ou no vídeo. Mas ele pode estar com boa intenção. Enquanto aquele outro lá está falando bem bonito, pode estar com má intenção. Ou seja, aí o que acontece? Os ouvintes, as pessoas que estão ouvindo, vai pela aparência. Mas não se liga no perigo. É por isso que eu estou dizendo. A aparência, sim, ela tem importância, sim, ela é importante. Mas tem que se ter cuidado no que pode estar por trás também da aparência. Por quê? Porque você deixa o pregador simples, que está gaguejando, que está um pouco enrolado ali, e vai por aquele que é mais antigo, que é mais profundo, que fala bem, que tem um português mais legível, que fala de uma forma mais compreensível. Mas pode ser um camarada que esteja cheio de má intenção no coração. Pode ser um pregador falso, mas que a pregação dele é uma pregação bonita. Porque o que tem me chamado a atenção, e o que tem me preocupado, é que às vezes existem igrejas que elas são muito lotadas, mas são pessoas que às vezes se deixam se levar pela aparência da pregação, da aparência daquele pregador. E isso é perigoso. E eu tenho observado, até de mim mesmo, tem pessoas que ficam observando a forma de pregar, de falar,
E com isso aí, e começa a fazer certas indiretas. E que isso não convém, porque isso não é bom diante de Deus. Amados ouvintes, o conselho que eu dou a vocês é o mesmo conselho que o apóstolo João está dizendo aqui. Capítulo 1 de João, não, capítulo 4, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, em que João diz que não se deve se acreditar em qualquer tipo de pessoas que está ali falando da palavra, que está pregando, seja lá em vídeo, seja lá em uma igreja. Mas João está dizendo, mas provai se os espíritos são de Deus. João está dizendo, procure saber se esses pregadores, se essas pessoas, eles provêm de Deus, se eles são da verdade. Se eles realmente estão falando as coisas com boa intenção no coração. Então é esse conselho que João deu naquela época, há 2000 anos atrás, que eu também estou dando a vocês hoje. É nisso que vocês têm que se firmar. E não fazer como alguns estão fazendo aí. Ele fica olhando a vida daquele que está pregando e fica procurando naquela pessoa falha. Fica procurando falha, perdendo tempo, de vez de ouvir e procurar aprender alguma coisa, fica procurando falhas naquela pessoa. Se a pessoa fala bem, se não está falando bem, se está usando o português certo ou não, se está gaguejando ou não, se está repetindo muito ou não, se está fazendo muito gesto, e fica observando a vida da pessoa. E a parte principal está perdendo. Por isso que o conselho que eu dou a vocês é esse mesmo conselho aqui que o apóstolo João deu à igreja. Veja o que Paulo fala no capítulo, em Coríntios capítulo 1, Coríntios capítulo 1, não, Coríntios, 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 5, o apóstolo ele diz assim: e se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feitos conhecer totalmente entre vós. Vejam que coisa interessante. Paulo está dizendo o seguinte aqui. Paulo está fazendo uma espécie de uma defesa aqui. Porque certamente alguém deve ter criticado Paulo. Porque para Paulo falar um negócio desse aqui, certamente ele deve ter ouvido alguma crítica em relação a ele. Por isso que ele diz aqui, ó, se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, no conhecimento. Então Paulo está dizendo assim, ó, se eu sou ignorante na palavra, se eu pareço uma pessoa que não tem conhecimento, se eu estou parecendo uma pessoa que estou começando hoje a pregar a palavra de Deus, estou começando hoje a aprender, se eu sou um principiante, se eu sou um aluno, se eu apresento, aparentemente, se eu estou apresentando uma aparência de uma pessoa que não sabe de nada, pela forma de se falar, de se pregar, mas eu não sou isso no conhecimento. Paulo está dizendo, olha, a minha aparência eu posso ser uma coisa, mas no conhecimento não, no conhecimento eu sou outra coisa. Veja que coisa interessante, Paulo está dizendo, se eu sou rude na palavra, não sou contudo no conhecimento. Então, o que significa isso? Certamente, pessoas naquela época, eles deveriam ter criticado Paulo por alguma coisa que Paulo, assim, a maneira de Paulo, se Paulo estava sendo rígido, se ele estava sendo ignorante, se ele estava apresentando como uma pessoa que ainda estava começando ainda a aprender as coisas de Deus, se era uma pessoa que não sabia quase de nada e estava usando palavras meia... Então, a mesma coisa que era naquele tempo também é hoje. As pessoas observam você, a maneira de como você está pregando, a maneira de como você está escrevendo, a maneira de como você está falando, e em cima desse seu comportamento, eles começam a fazer crítica contra você, dizendo, e solta. E o que eu acho interessante é que eles soltam certas indiretas. Ou seja, falando da forma de como você está falando. Eles começam a criticar da sua conduta, a maneira de como você está pregando. Ou seja, de vez de essas pessoas terem sede de aprender a palavra de Deus, ela fica observando a sua vida.
Porque quando eu estou, por exemplo, eu estou ouvindo um pregador, vamos supor, até um dia desse aí tinha um irmão pregando dentro do ônibus. Então se eu ficar aí observando a roupa que ele está, se ele está de paletó ou não, se ele está de camiseta ou não, se ele está falando alto ou não, se eu ficar observando isso significa que eu estou analisando, bisbilhotando, observando, analisando a vida dele. De forma nenhuma deve ser assim não, irmãos. Quando eu estava ouvindo ele, eu estava tentando aprender mais alguma coisa dele. Ou seja, a minha sede não estava em bisbilhotar a vida dele, e sim em adquirir mais conhecimento ainda, através dele. E fazendo também o que João pediu. Tem que analisar se o Espírito provém de Deus. Então como é que eu vou identificar isso? Como é que eu procurei identificar isso nele? Analisando o grau de conhecimento que esse irmão tinha. Então, é através desse tipo de comportamento que eu tive dentro do ônibus que eu tentei extrair daquele irmão alguma coisa que fosse útil para mim. E não eu estar observando a vida dele, a maneira de como ele prega, se ele fala alto ou baixo, se ele erra palavras ou não. O que isso me interessa? Então o que eu percebo é a falta de humildade dessas pessoas que se dizem religiosas, dessas pessoas que se dizem evangélicas. E de vez de elas ouvirem para aprenderem, não. Elas ouvem, elas observam para criticar. Ou seja, fica querendo criticar da forma de como a pessoa... Eu não sou contra a crítica, não. De forma nenhuma. Se uma pessoa está pregando e ela prega com falsidade, distorcendo o sentido, eu acho justo aparecer outro e defender as escrituras, como o próprio Jesus defendeu, como os apóstolos defenderam, como os profetas defenderam. Então existem certas críticas que eu sou a favor, mas tem certas críticas que não convém, não tem nenhum valor espiritual e não edifica. Só atrapalha a pessoa essa pessoa que está criticando, só atrapalha, porque ela nem cresce no conhecimento, na graça e no conhecimento. E isso ainda fica atraindo pessoas também para ter esse mesmo comportamento delas. Então nem ela cresce nem nada e também não faz com que os outros também cresçam no conhecimento. E só fica assim, desbilhotando a vida daquele pregador que está falando. Então por isso que Paulo está dizendo, se eu sou rude na palavra, não sou contudo no conhecimento, mas já em tudo nos temos feitos conhecer totalmente entre vós. Então, Paulo está dizendo, olha, eu posso ser isso e aquilo na maneira de falar, mas no conhecimento não. E quando ele fala e nos temos, quando ele fala nos temos, é porque não era só ele. Certamente os que seguiam ele. Nós temos feito vocês conhecerem totalmente. A gente se fez conhecer entre vocês. Isso aqui é Paulo escrevendo essa carta para a igreja de Coríntio. Então é essa pequena defesa que Paulo faz entre os irmãos de Coríntio. Então Paulo está dizendo, olha, eu e os outros, a gente se fez conhecer para vocês. Totalmente. Então veja também o que Paulo fala também, aqui em Coríntios também, só que é na primeira carta. Primeira carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Paulo diz assim, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Veja que coisa interessante. Paulo está dizendo que Jesus não havia escolhido, destinado ele, chamado ele para batizar. Essa não era a função para Paulo. E sim para evangelizar, pregar o evangelho de Jesus. Jesus chamou Paulo para pregar o evangelho dele. Mas Paulo diz assim, não em sabedorias de palavras. Ou seja, para que a cruz de Cristo não se faça vã. O que é sabedoria de palavra? Existem pregadores por aí que gostam de usar técnicas, que gostam de usar palavras bonitas,
que gosta de usar uma linguagem magnífica. Existem pregadores que gostam de uma perfeição fora do limite. Mas para quê? Para atrair as pessoas. Através daquela bela eloquência, aquela aparência bem... aquela aparência bem chamativa, bem atraente. E que as pessoas ficam todos de boca aberta. Olha que pregador, olha que pastor extraordinário, veja a forma de como ele fala, não sei o quê, parece até um Deus, parece até Jesus. Mas é tudo aparência, e às vezes é um falso profeta, às vezes é um falso pastor, é um falso irmão que está ali no vídeo, que está dentro da igreja, que está naquela praça pública, que está dentro daquele ônibus. E Paulo está dizendo aqui, ó, Jesus, ele não me enviou para batizar, mas sim para evangelizar. E Paulo diz, não em sabedoria de palavra. Então Paulo não usou técnica. Paulo não usou aquelas palavras sublimes, aquelas palavras extraordinárias. Paulo não usou aquele tipo de pessoa intelectual, com a sabedoria. Porque isso aqui, na verdade, só é sabedoria humana. Mas Paulo, ele falava pelo poder do Espírito. Então, o que vale é a simplicidade. Mas só que as pessoas perderam essa noção. De vez de essas pessoas observarem em você a simplicidade, não. Fica procurando defeitos. Se fala bem, se não fala bem, se está falando corretamente. Se está trocando palavras, se está gaguejando, se está repetindo muito, sei o que. Fica procurando essas falhas. Amados irmãos, param com isso. Vocês têm que procurar sentir sede. Mais sede da palavra. Sede de procurar extrair daquela pessoa que está transmitindo aquela mensagem, aquele tema, aquela palavra. Tente extrair dele o que é útil para você, para a edificação. Para a sua edificação e a edificação de todos, da igreja. E não está observando e fofocando e criticando indiretamente cerca da falha da pessoa, as falhas dela. Como aí eu vejo por aí. Em Efésios capítulo 3, eu espero que vocês vá até o fim desse vídeo, porque isso é útil para vocês. Efésios capítulo 3, versículo 4. Então Paulo diz assim à igreja, aos irmãos de Éfeso: pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Veja só. Paulo escreveu uma carta para a igreja. E Paulo está dizendo, ó, quando vocês lerem essa carta, vocês vão perceber a minha compreensão do mistério, ou seja, aquilo que eu compreendi da parte de Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo assim, veja, Paulo não disse dessa forma, olha, quando vocês lerem a minha carta, procure se eu escrevi bem, procure saber se eu escrevi com letras bem legíveis, observe se eu errei alguma palavra, observe se eu coloquei vírgulas no lugar certo ou não. Paulo não está dizendo aos irmãos de Éfeso para eles estarem observando os erros de Paulo na carta ou não. Paulo está dizendo, quando vocês lerem, vocês vão perceber qual foi a compreensão, o que foi que eu entendi acerca dos mistérios de Jesus. Ou seja, Paulo está falando aqui uma coisa que não tem nada a ver com a observação que as pessoas fazem hoje. Porque Paulo mandou os irmãos observar uma coisa. Só que os outros hoje, muitos irmãos hoje, aqueles que se dizem religiosos, e não só os religiosos, como aqueles ainda que não são religiosos, ficam procurando observar outras coisas. Tanto na escrita, na forma de como a pessoa escreve, como na forma de como a pessoa prega, como na forma de como a pessoa fala. Então veja como as pessoas estão com a outra... Enquanto Paulo aqui falou outra coisa. Paulo disse, quando vocês lerem a minha carta, vocês vão perceber aonde foi que eu compreendi, o que foi que eu compreendi acerca do mistério de Jesus. Então, Paulo pediu para que os irmãos de Éfeso analisassem outra coisa em relação à carta dele, e não a forma de como vocês estão analisando certos pregadores. Existe também
vou citar aqui uma outra passagem de Êxodo, acerca de Moisés, capítulo 4. Moisés, capítulo 4, versículo 10, 11 e 12. Escutem só isso aqui. Deus escolhe Moisés para Moisés ser o líder de Israel. Então, está escrito assim, a partir do versículo 10, do capítulo 4 de Êxodo. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Veja, que coisa interessante. E disse o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, porém, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Então veja que coisa interessante. Quando Deus escolheu Moisés, para Moisés ser um líder de um povo, então Moisés se preocupou-se com a conduta dele, a conduta verbal, o modo dele. Então Moisés diz: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de ontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Então veja que tamanha da grosseria, da ignorância de Moisés. Mas só que veja o que Deus diz. Ó. Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu? O Senhor? Vai, pois agora eu serei com a tua boca. Então veja que Deus diz: não te preocupa com essas coisas não, porque na hora eu vou usar a tua boca. Então Deus aqui não te preocupa com o jeito que tu vai falar, com a forma, não te preocupa com a maneira que tu vai escrever, se tu vai colocar a vírgula no lugar certo, se tu vai colocar as palavras, se tu não vai trocar as letras, S com C cedilha, X com CH, se tu vai trocar, não te preocupa com isso não, que na hora eu serei contigo. Então, por isso que eu senti uma grande necessidade de trazer esse tema nesse vídeo de hoje. Porque eu vejo certas indiretas de pessoas que de vez de elas procurarem ter sede de aprender da palavra, mesmo seja quem for a pessoa, tem que se procurar extrair o bom dela. Ou seja, João diz que tem que se ter cuidado se o Espírito provém de Deus, se é da verdade ou se é da mentira. E tente extrair dessa pessoa o que é de melhor que ela está transmitindo, porque ela está ali falando da palavra. Então tente extrair aquilo que está correto. Tente extrair dele a interpretação correta. E não você está analisando a vida dele. A forma de como ele fala, se ele gagueja ou não, se ele repete muito ou não, se ele troca palavras ou não, se ele fala palavras corretas ou não. Porque isso aí não vai te ajudar em nada. Só vai tirar só a tua atenção. Atenção de quê? Atenção do principal, que é extrair daquele pregador a importância da mensagem. Aquilo que é útil para a edificação. E não está com esse negócio de estar observando a vida da pessoa. A maneira como ela... E depois ficar com certas indiretas. Porque isso é inconveniente diante do Senhor. Não tem valor nenhum isso, diante de Deus, esse tipo de atitude. Às vezes vocês podem até me achar um pouco ignorante pela forma de falar, mas isso não é para o mal de vocês não, mas isso é para o bem de vocês mesmo. Para que quando vocês escutarem, ouvirem pessoas falando da palavra, tentem aprender dela alguma coisa, tentem extrair o que é bom daquilo que ele está falando. Agora também procure identificar se
o Espírito provém de Deus. Veja se tem que identificar, através da pregação, se está sendo coerente. Ou seja, se tem sentido aquilo que ele está falando, se tem sentido a interpretação dele. Porque às vezes ele pode ser um falso profeta. E você se escorrer e você seguir um ensinamento totalmente antibíblico. Então, vocês têm que ter muito cuidado com isso. E eu espero que vocês tenham compreendido o que eu quis falar com esse vídeo hoje, essa mensagem. E até a próxima. E um abraço a todos.